Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 28 de julho. Ele me faz andar. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho. Livro de Mateus capítulo 9 versículo 2. Na passagem lida, existem dois pontos muito interessantes que chamam muito a atenção. Primeiro, o fato de Jesus ter observado a fé das pessoas que carregavam o paralítico. Segundo, o fato de Jesus ter falado somente ao enfermo para ter bom ânimo. Isso leva a crer que, além de ter sido conduzido pelos braços e pernas de seus amigos, aquele homem também foi conduzido pela fé deles. Pois ele vivia em um estado de angústia tão grande que, além de estar paralisado fisicamente, ele também estava espiritual, emocional e financeiramente travado. Muitas pessoas reagem com paralisia, prendendo-se ao problema e não mais avançando, como uma locomotiva diante de um bloqueio em seus trilhos. É necessário que você abra os olhos para compreender quais áreas da sua vida estão paralisadas e que o têm impedido de avançar. Existem pessoas que estão bem fisicamente, mas espiritualmente definhando e sem forças. Outras estão com suas emoções em frangalhos, sem falar daquelas cuja vida financeira não decola. É possível que, assim como o paralítico, hoje você esteja sem ânimo e forças para reagir a tudo que vem contra a sua vida. Entenda neste dia que o paralítico não precisou mudar para ir até Jesus. E com você não é diferente. O fato é que, quando você o encontra, tudo muda. Jesus não é uma opção. Ele é a solução. Venha até Ele, mesmo cansado ou abatido. Atravesse todos os ventos contrários e não deixe de acreditar. Jesus está disposto a tirar você de toda paralisia e fazê-lo andar. Frase do dia: hoje não é tarde para Deus agir em sua vida. Leitura bíblica, livro de Gálatas capítulo 3. Palavra-chave: venha. Gálatas capítulo 3. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós? Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo: se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões,
até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque, se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados, para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e, se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!